Bem, com público ou sem público avançamos, é um ensaio. Ok? Então, Bruno, és sempre tu que... eu posso apresentar. Claro, vocês parecem claro a apresentação. Então, este grupo que aqui está pode-se chamar Cartografia do Medo, que é o nome do projeto. Então, fomos convidados pelo festival, pela Torre da Leitura, para desenvolver trabalho, desenvolvermos textos sobre o medo. Estivemos a trabalhar em residência artística durante umas semanas, ainda largas. E o texto desenvolvido e o trabalho desenvolvido resulta neste espetáculo que vamos fazer aqui. É uma sequência de textos autorais de cada uma destas pessoas, muitos deles baseados ou quase todos, em experiência de vida, experiência real, sobre o tema medo, e com diferentes abordagens, com sonoplastia do Bruno e do Pedro, que também está aqui. Foram os responsáveis por o som, que serve de base também à palavra, mas a palavra tem aqui a parte fundamental. Então, espero que gostem. Isso é importante. Mas é claro que se calhar vão chegar umas pessoas que depois não vão saber essa informação. Vai ver se resulta melhor no castelo. Mas vou-vos pedir para não baterem palmas entre os textos, para não quebrar o ritmo. Depois, no fim, sim, podemos fazer uma salva de palmas, mas assim, para ser um contínuo de textos, eu acho que funciona muito melhor e chegamos a essa conclusão, para não haver sempre interrupções, pedimos para não haver aplauso. Então, aproveitem esta temática, espero que gostem do trabalho que desenvolvemos e divirtam-se. Basicamente, divirtam-se. Então, Bruno, quando quiseres, podemos começar. Dentro de mim, um carcereiro perfeito. A chave sou eu. Acredito que o meu primeiro medo tenha sido do escuro. Um medo normal na infância, provocado, motivado e alimentado por todo o mundo imaginário próprio da idade. Sou uma pessoa sortuda, normal, sem grandes mágoas ou tristezas na vida. Tenho medo de cobras e depois de uma queda ganhei medo de alturas. Com o passar dos anos e de tomar consciência com a vida, hoje em dia tenho medo essencialmente da morte, mas não da minha, apesar de compreender a sua normalidade e inevitabilidade. Com a doença de familiares próximos, ganhei medo às fatalidades do corpo, ao degenerar de uma consciência que, consequentemente, me irão levar a perder alguém próximo. E hoje, o meu maior medo é esse, a morte de alguém que me é querido, integrante, vida. Tenho medo de coisas que só conheço de histórias, em livros ou palavras, de coisas distantes que estão atrás de um ecrã, mas que, olhando para um mapa, estão aqui tão perto e, como próprio do medo, à espreita. Tenho medo da guerra, medo da fome e da miséria. Tenho medo do silêncio e de me quererem calar. Medo da falta de liberdade e medo do fascismo. Mas enquanto estes medos não se materializam, ou enquanto os conheço apenas dos livros, da televisão e das redes sociais, enquanto me dou ao luxo de os desligar e tentar ignorar, falemos de superações, porque o medo é muito isso, é viver para enfrentar, sofrer e superar. Os meus medos podem ser um pouco insignificantes e clichês, felizmente, mas tenho-os, é um facto. Recordo-me de duas situações em que os tentei superar. Os empíricos, não aqueles que espero, são longínquos ou que não vou mesmo vivenciar. E se os próprios medos são clichês, a sua resolução e tentativa de superação também o foram. Primeiro, alturas. Ganhei medo de alturas no acampamento dos escoteiros, onde durante uma prova dei um salto e parti o queixo. Entre o cheiro de sangue, pó e suor, lembro-me da sensação da pele aberta e levantada, o ardor e a rigidez. Levei 9 pontos e hoje rio-me da situação, mas o medo persiste. Ao ponto de ver pessoas em cima de um prédio na televisão e as minhas mãos começarem a suar, ou estarem a suar mesmo agora, só por estar a pensar e a falar disso. Uma das vezes em que tentei superar esse medo foi num parque de diversões, naquelas atrações em que as pessoas sobem muito alto e descem de repente.
Ao vê-las a barriga dava voltas, a garganta ficou seca. Enchi-me de coragem e, sempre com o coração a mil, fui. Pensava e repetia tipo mantra. Tenho cintos, tenho segurança, isto vai correr bem. Tenho cintos, tenho segurança, isto vai correr bem. Tenho cintos, tenho segurança, isto vai correr bem. E correu. Nó na barriga, aperto no peito, mas acho que uma parte do medo ficou lá nesse dia. Ironicamente, nas alturas. Segunda situação. Cobras. Em casa, com as mãos na terra, entre pétalas e raízes, deparo-me com uma cobra enorme a passar à minha frente. Qual louco em plena insanidade, apanho uma enxada e começo a cortá-la, pedaço por pedaço, libertando um pouco do medo e raiva em cada golpe. Afinal, não era assim tão grande, mas certifiquei-me que pelo menos aquela não me atormentava mais. Agora, quando passo por uma desvio, acho que mais por respeito do que medo, mas acredito que no frente a frente, o medo volta a aparecer e a apoderar-se. A não ser que eu tenha uma enxada na mão. Todos temos medo. Por vezes nem sabemos do quê, especialmente em crianças. Se esses medos não forem desmontados, ficaremos com eles para sempre. Vou contar-vos a minha história sobre o medo da trovoada. No meio do quintal, lá estava eu. Era grande, escuro, alto e grosso. Era um pneu de caminhoneta. Quem o trouxera para ali, como aparecera, ninguém nos dizia nada. O pneu fez as nossas delícias, minhas e dos meus primos. Era um forte que nos abrigava dos índios, era um barco em que íamos ao leme e não se afundava. Era tudo o que quiséssemos que ele fosse. Estávamos em África, onde as trovoadas secas, o ribombar dos trovões, aterrorizavam todos, especialmente as crianças. O Senhor Medo instalava-se e tomava conta de nós. Escondíamos, gritávamos, tapávamos os ouvidos, desejando que ele fosse embora rapidamente. Numa dessas noites, a minha mãe chamou-me e disse-nos que iríamos ter uma aventura divertida. Não achámos graça nenhuma, mas o que a mãe dizia era para cumprir. Assim, abriu a porta para o quintal, dizendo para irmos para o pneu e dar as mãos. Sentámos, mas o Senhor Medo estava lá. A minha mãe começou por nos dizer que estávamos protegidos pela borracha do pneu e nada nos aconteceria. De seguida, e continuando a sua explicação, pediu-nos para observarmos o céu e darmos um nome ao mundo. Eu, talvez influenciada pelas explicações da minha mãe, associei a uma nuvem, gorda, bochechuda, olhitos pequenos e brilhantes e uma boca grande, de onde saem gargalhadas quando me assustam. Falei com Medo e perguntei-lhe: Medo, quem és tu? Vives escondido e assustas-me. Não tens medo? Nunca te perguntaram, pois não? Faço coisas que não eras capaz de fazer. Passei à noite pela aldeia, sem luz, só a lua me ilumina. E tu não apareces. Sabes porquê? Tens medo e ficas escondido. Se não tivesses medo, aparecias para me assustar. Medo. Se quiseres, ajudo-te a vencer os teus medos. Graças a ti, hoje assisto a um dos mais belos espetáculos que a natureza nos dá. A trovoada. Hoje não vos trago uma cesta cheia de doces. Hoje trago um saco cheio de habitantes do medo. Figuras que surgem no silêncio da nossa mente, depois de ouvirmos vezes sem conta histórias intemporais que nos levam à nossa infância e que começam quase todas com "Era uma vez". Mas serão estes habitantes assim tão assustadores? Ou vêm apenas para nos alertar e ajudar a crescer? O lobo diz-nos para termos cuidado, que o mundo é vasto e pode ser confuso. A bruxa má, que podemos transformar o impossível no possível. A cobra da Joana diz-nos para andarmos com calma e ouvirmos bem o que está à nossa volta. E o coquedo? Alguém conhece o coquedo? Diz-nos que as aparências enganam. A nuvem da Teresa, que com um sorriso tudo passa. E até os monstros nos ensinam a gerir as nossas emoções. Pequenos e graúdos, não se assustem, o medo fará sempre parte do caminho e com ele vão nascer grandes lições de coragem. Como partir, se na praia ou no porto, sou calmaria. Ficar parado, garantia, certeza,
de não se perder. O medo não nasce dentro de nós. Antes de sequer existirmos, já saltitava de gerações em gerações anteriores. Com certeza que os dinossauros sentiram medo quando houve um impacto catastrófico de um asteroide, ou os pré-históricos quando caçavam outros animais. Até as plantas, seres vivos vegetativos, têm medo do inverno. Muitas murcham durante a época e outras acabam por morrer sem saber o que é primavera. Durante a minha pouca experiência de vida, consigo perceber que o medo tem crescido comigo. O medo do escuro, o medo do Pai Natal não existir, o medo de dormir sozinha foram mais tarde trocados pelo medo de não conseguir socializar, o medo de não atingir os objetivos e, principalmente, o medo de não conseguir ser feliz. Mas de onde vem o medo? E como podemos perdê-lo? Quando somos crianças, o mundo aos nossos olhos é visto como algo inofensivo. A felicidade é mais genuína. No entanto, a sociedade, assim que apanha uma hipótese, pressiona-nos a ponderar algumas situações. Cuidado! Se comeres muitos chocolates, ganhas borbulhas. Não toques no cão que pode ter pulgas. Não corras tão depressa que podes esfolar os joelhos. Nestas pequenas coisas é que se apanha um vício para a vida. O medo alimenta-se dos nossos pensamentos mais delicados e pode-se agravar consoante os anos. Aprendemos a estar numa relação tóxica com ele, afinal, também consegue precaver a pessoa de viver um momento mau ou de sofrer alguma mazela. O problema acontece quando a pessoa se vicia em usar o medo e começa a viver sobre as suas condições, utilizando-o como método de proteção. É normal termos medo. O que é anormal é deixá-lo viver constantemente connosco. Perdemos tanta coisa que a vida nos oferece. É preciso cair, chorar, passar por bons, maus momentos e até uma noite inteira a dormir sem luz de presença para perceber que aquilo que planeámos, que podia correr mal, estava longe de acabar daquela forma. Não alimentem mais o medo. Eduquem-no, deem-lhe uma malinha para ir de férias e convidem a coragem para tomar um café. Não é o medo que trará memórias no final da vida. Há quem tenha medo que o medo acabe, segundo minha curto. Eu tenho medo que o medo acabe comigo. Tu aí, parado, sempre no canto, sempre no escuro, sem voz, mas cheio de barulho. Nunca falaste, mas me calaste 1000 vezes. Escondia-te nas provas, nas conversas que não tive, nas oportunidades que enterrei, antes sequer de tentar. Foste tu que travaste as minhas mãos, que pesaste no meu peito quando queria sorrir, que me fizeste acreditar que falhar era o fim do mundo. Fizeste-me andar pequenos, fizeste-me pedir desculpa por existir em voz alta. Espalhaste espinho em cada passo e chamaste isso de segurança. Mas sabe o que é que mudou? Cresci. Cresci a carregar-te às costas, apesar que eras parte de mim, quando afinal era só sombra mascarada de proteção. Hoje, olho-te nos olhos, vazio, e digo sem temer: não mandas em mim. Ainda existo, ainda te sinto, às vezes, mas agora é diferente. Agora és tu quem ouves, agora quem fala sou eu. Medo. Hoje eu te escrevo não como amiga, nem como inimiga. Eu escrevo como quem grita no escuro, tentando achar a própria voz. Você chegou devagar sem avisar, como uma sombra que se arrasta pelas fendas da porta. No começo, eu achei que você era um grito disfarçado de sussurro. Você falava baixinho. Se você não conseguir, se rirem de você, se tudo sair errado. E eu escutava cada palavra sua virada a pedra no meu peito. Cada dúvida sua se transformava em tempestade dentro de mim. Ansiedade. O nome bonito do pânico escondido. O nome feio de medo fantasiar de futuro. Eu não quero mais lutar contra você. Eu quero dançar com você. Te pegar pelas mãos e dizer: vem, mas eu decido a música. Vem, mas quem conduz sou eu. Porque sim, eu tenho medo. Mas o medo não me tem. Algo que limita-me a mim e a muitas outras pessoas é a possibilidade e, especialmente, o medo da rejeição. Não apenas ao tentar começar uma conversa, mas de algo mais profundo, mais constante.
É estranho e frustrante estar fisicamente perto de tanta gente e, ao mesmo tempo, sentir-me mentalmente tão distante. O que mais me incomoda é a forma como essa distância parece criar uma imagem de mim, que não consigo mudar, e criar a sensação de cair para dentro de um buraco do qual não consigo sair. Esta sensação está sempre lá, mesmo nos dias mais calmos, como um lembrete de que algo não está a funcionar. Olho à minha volta e vejo pessoas ligadas entre si, por dentro de piadas, histórias e códigos não compartilho. E eu? Estou lá, mas apenas de forma física, não em sintonia com o ambiente. Isso acaba por afetar a minha confiança e faz-me acreditar que não consigo. Gostava de, pelo menos, ter certeza que essa sensação não é real. É apenas coisa da minha cabeça, mas por vezes sinto que não consigo fazer parte da constante órbita do mundo. Quem és tu? Quem sou eu? Eis a maiêutica do conhecimento, heurística da vida, gênese da sabedoria, o espelho do homem. Quem és tu? Quem sou eu? Quantas foram as vezes que num fechar de olhos te viste refletido? Quantas foram as vezes que só o silêncio soube falar contigo? E por que ainda assim insistimos em quebrá-lo? De que servem manifestações se não és ouvido? Como se sente a bala que não acertou no trampo? Quem és tu? Quem sou eu? O que é a felicidade? Será que vale a pena a sua procura? Não será ela o motivo de toda a tristeza? E se é ela o objetivo, a finalidade, será a eudaimonia sinónimo de morte? Quem és tu? Quem fui eu? Por que voam os pássaros? Será que têm outra opção? O que acontece aos pássaros que não voam? E o que acontece aos que não querem voar? Serei eu um deles? E por que não ser o pássaro que não voa? Qual é o futuro de um futuro presente sem sentido? Quem és tu? Quem serei eu? Se as palavras são levadas pelo vento e vivemos em tempos de tempestade, por que insistem em escrever os poetas? Seremos nós o reflexo da própria tempestade. Ainda assim, escrevo a azul, para lembrar a censura que não deixou os nossos antepassados escrever. Quem és tu? Quem somos nós? Vivemos presos em círculos, a tentar aplicar contestáveis táticas do quadrado. Eu, vivo apaixonado e preso ao cerne desta terra santa. Tinhas razão, não sei como sobreviver fora do santuário. Quem é Deus? Quem somos nós? Seremos mesmo todos iguais perante os teus olhos? Qual o verdadeiro critério para o castigo divino? Será que justifica a perda de um filho? Quantos mais Tiagos serão precisos? Quem foste tu? Quem sou eu? E se Deus nos criou, quem o criou a Ele? Ao nascermos, a primeira herança não terá sido o medo como arma de controlo? Será essa a razão de o homem não poder ascender em vida à condição divina? Serão a vida e a morte apenas a mesma coisa? E se sim, para que o livre-arbítrio? Quem é Deus? Quem somos nós? Por que é que os nossos olhos se apaixonam mais do que o nosso coração o faz? Por que é que odeio tudo quando te amo? O que é isso do amor? De que adianta dizer que sim 1000 vezes se me perguntaste 1001? Não me peças um para sempre, se até um só hoje é muito tempo. Quem sou eu? Quem fomos nós? Por que é que a impermanência tem sido um ciclo permanente? Por que é que desde sempre a solidão me conforta? Porque insisto em ser cândido como a rua que me criou. Ser ou não ser não resume a questão. Ainda ontem não conhecia o tempo e a minha vida era delimitada por traços num relevado. Hoje vivo na idade dos porquês. A dúvida é o contínuo traço que me guia, até que um dia o meu medo se torna a única e fatal certeza. Porque quando menos esperamos, o tempo é todo nosso. Quem fui e quem sou eu? Estas incertezas que me assombram são aquilo a que chamo medo. São elas que hoje espelham o meu retrato. Portanto, pintar o abismo partiu-se o espelho. Eis o reflexo da vida de um azarado. O medo é lucrativo.
Medo é aquele zumbido no ouvido. Medo é o silêncio ensurdecedor. Medo até é relativo. Medo tanto na cidade como no campo. Medo manifesta-se pelos cantos. É na rua e na casa. É dentro e fora de ti. É na Via Láctea, nas galáxias, nos planetas, na água, na terra. Universo, quem és tu? Um mero fantoche do medo? Um simples brinquedo? Onde tu serás o teu próprio tormento? Talvez. E quantas ligações neurológicas foram feitas só para criar o medo? E as palavras, as letras, o som, as sílabas, toda a arte que te resume ao mero ser que és. Um ser com medo. 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 É o sentimento que cada um de nós sente em algum momento, por muito ou pouco tempo, mas irás sentir. E só tu mesmo, saberás como sentir e como superar. Aviso aos montanheses. Na foz do rio, desassossega o mar. Fica em casa. Telejornais. A cada hora, medos bem temperados e a descrição. Ao longo da vida, vários medos nos atormentam a existência. Medo do escuro, medo do desconhecido, medo de partir, de ver perder quem amamos. O medo percorre várias fases da nossa vida, conforme a maturidade, os desafios e o momento da nossa vida. Na infância, o meu maior medo era dormir no escuro. Ouvia barulhos durante a noite e imaginava 1001 papões que me iam levar, devorar, talvez. Os lençóis e o cobertor eram o meu escudo. Fechava-me em conchinha e esperava que tudo passasse, e passava. Mas o meu maior medo era o que espreitava por trás de cada esquina, era o enigmático homem do saco. Não te portas bem, homem do saco, vem buscar-te, dizia a voz materna, sempre que os argumentos se escutavam para me disciplinar. O homem do saco, vestido escuro, com o chapéu enterrado na cabeça, sem rosto, e com um grande saco, que digo eu, um saco enorme, assombrou toda a minha infância. Eu sou má e o homem do saco veio levar-me um dia destes. Em cada esquina, em cada recanto escuro, lá estava ele, o homem do saco. O homem do saco recolhe os meninos e onde os enfia? Uma amiga esclareceu-me. Tem um alçapão enorme e todos os dias despeja para lá o seu saco, cheio de meninos perversos, maus, respondões, mal cheirosos, imbecis, preguiçosos e sei lá que mais. Hoje, o homem do saco transfigurou-se e ganhou novas configurações. A vida muda, nós mudamos e os papões também vão mudando. Hoje, o homem do saco é insegurança, o medo que sinto, não estar à altura dos desafios desta sociedade frenética, insaciável, que nos devora e nos põe à prova a cada dia. Embora a cada minuto grite e me ponha em bicos de pés. Hoje, o homem do saco é a doença, o cancro, a demência, o AVC, a pneumonia, a anemia, eu sei lá que mais. É o medo de adoecer e ver adoecer quem amo. É o medo da morte. Embora a cada minuto grite e me ponha em bicos de pés. Hoje, o homem do saco é viver num mundo dominado pela ditadura das redes sociais, onde vale o superficial, o aparecer aqui e ali, o bonito, o sorriso forçado, a fatiota nova, o carrão, o parecer e não o ser. Embora a cada minuto me ponha em bicos de pés. Hoje, o homem do saco é viver num mundo comandado por loucos, decidem a nossa existência ao sabor das suas conveniências e do seu umbigo, viver num mundo onde reina a intolerância, o egoísmo e a ignorância. Embora a cada minuto grite e me ponha em bicos de pés. Embora a cada minuto grite e me ponha em bicos de pés. The fear, the leaves, crisp, brown, small leaves. Beech or birch? That's it. They rustle and move on the stones.
A gust of wind catches them, and they blow, they blow. The leaves blow, move along the path. But there is no wind. No wind to move them. No wind blows. No moving force is happening here. But the leaves move just here, only now. And the words, his reach is long. The fingers, the shadows, the long, long fingers, the leaves blow. Whose reach is long? Whose fingers are stretching out across this road? Why are moving leaves creating a fear, gripping my throat? Heartbeat quickens, breath shortens. Somewhere a hormone is flooding. Why leaves? It's not the leaves. It's the movement of the leaves. Unexplained movement. There is no wind. There is no breeze. There is no force here. Yet they move. The crisp, brown, small leaves. The crisp, brown, small leaves. The crisp, brown, small leaves. And I know his reach is long. His reach is long. Fevereiro de 2011, madrugada. O quadro elétrico dispara. Estou na casa de banho. A escuridão envolve-me. Ao fundo da casa, um resquício de luz. Não faz sentido. O quadro disparou. Cheira a queimado. Cheira a incêndio. Arrasto-me o mais rapidamente que consigo pelo corredor afora. A bengala empurrando a minha pequenez perante a tragédia. O medo evolui para pânico e detesto assinar. Não consigo chegar a tempo de evitar a tragédia. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O cérebro não para. Os pensamentos misturam-se à procura de soluções insistentes. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não tenho vizinhos. A confusão mental instala-se. Resisto. Por onde começar? Marco 112, número de socorro. Atende, porra! Ajude-me! Em resposta ao barulho do silêncio, nada mais. À procura de rede de emergência. Gritou-me finalmente de volta uma mensagem no visor do telemóvel. Afogava-me no fumo. O dióxido de carbono envenenava as vias aéreas e os pulmões. Respirava com dificuldade. O meu inalador ficara para trás. O calor era insuportável. Os gritos eram abafados pelo som cavernoso dos rugidos da tosse, rugia e eco. Pânico. Voei para a rua. A chamada era crucial. Finalmente consigo a ligação. Do outro lado da linha, uma voz de mulher plena de intenções pergunta-me calmamente onde tinha iniciado o incêndio. E a casa ardia lentamente. Sentia o crepitar do fogo. O cheiro a madeira queimada. O desespero aumentava e a desgraça chegava sem avisar. Conseguia apalpá-la. A minha vida não mais voltaria a ser a mesma. Não como eu conhecia. O mundo confortável em que vivia descambou. O meu cérebro correu loucamente, arrastando com ele até à beira de uma falésia que deslizava veloz num buraco enorme e negro, medonho. Nele mergulhei a pedir ajuda a Deus. Implorei para que não fosse verdade. Se calhar estava a dormir. Sim, era isso. Aquilo estava a passar-se num sonho. Ou então era um filme de terror do qual eu era a personagem principal. Mais cedo do que esperava, registar-se-ia um estalido,
a fita partir-se-ia e o meu mundo voltaria a equilibrar-se. Não sei o que é que isso importa! Que merda! Mandem os bombeiros agora, pelo amor de Deus! Larga o telemóvel! Amolecidos pelo fumo, pelo medo e pela dor, os joelhos recusaram-se a estender de pé e desfaleci sobre a miséria. E para ali fiquei, à beira do recado final. O sibilo do fogo, o cheiro a queimado da minha casa, o crepitar dos vidros a estalar por força do calor e finalmente, traz pão, o teto a desabar com um estrondo que me furou os tímpanos. Nada, não tinha nada. A minha casa, o meu lar, nada, tudo, nada, não tinha nada. Os meus livros, os meus quadros, as minhas memórias no Monte Cisa, nada, absolutamente nada. Ai. Quando finalmente chegaram, os bombeiros procederam ao rescaldo. Já não via casa, não via nada. Destroços apenas, e pontos de luz aqui e ali, pedaços de chamas, os restos da minha casa a arder. Os restos da minha casa a arder. Não tinha nada. Foi em estado catatónico que uma equipa de intervenção social me encontrou, imóvel e muda, despida de tudo, o olhar perdido nos escombros do que fora durante 42 anos a minha casa, o meu lar, eu já não tinha lar, já não tinha nada. Foram as assistentes sociais que me ajudaram a recomeçar. Conseguiram um banho, roupa limpa, um teto para dormir. Fiquei sem nada, rigorosamente nada. E foi assim, sem nada, com as mãos cheias de nada, que renasci. O universo, omnipotente, divino e glorioso, deixou-me tudo. Deixou-me o que realmente importa. Deixou-me a coragem, deixou-me a força, deixou-me a vida. Todo medo se resume ao temor da nossa morte. Os olhos que eu vejo quando fecho os meus. Diziam eles serem falsos deuses. Remédio santo corta a cabeça da cobra, dobra a língua, morde e morre pelo veneno que ainda sobra. Quimera rabina. Preda ganância e arrogância em trajes de rei perdida na neblina. E quem lhe dera trocar escamas por asas, subir à estratosfera, olhar a esfera num todo em visão aérea, num voo picado escarlate, o fogo que há muito o povo espera. Quimera rabina. Famigerada a faminta figura que não gostas, que faz às quintas as folgas do Atlas, goat imunda às costas. Vem jogar a cabra cega, mas cuidado com as garras e o fogo que carrega as palavras sabadoras além serras. Nascemos de bomba à lapela, explodiste cego pela matéria, cai a venda miséria, misericórdia nem réstia, só tu e a fera nesta cratera tua. E logo ela, que é nada mais alegra que devorar por inteiro quem não tem, mas impõe regra. Talking to fear. So, you're here again. You're never far. As predictable as a drunk uncle at a wedding. You always come. You turn up and you look at me, quizzically. You've been coming since I left my girlhood behind. You scared me the first time with your strange looks, those exquisitely beautiful amber eyes, that clear grey skin and moist lips, the ivy that spills from your hair, and a strange scent of
What is it? Dust? Things long dead? But over time, we've become old friends, if you can call it a friendship. You arrive unannounced at inconvenient times, and you stay for as long as suits you. You never bring gifts or conversation. You never bring laughter. You bring looks, stares, and meaningful glances, accusations, and I feel your judgment. You are forever young, it seems. There is such mockery in your clear, unblemished skin, even if it is grey. My own now shrivels and wrinkles and shows time past. Not so when first you came. My youthful blush was as fine as can be. You were not so judgmental then. Your eyes never fade or falter, while mine lose their colour with age. Why do you visit me again? To mock me? Talk to me. Tell me what you want. Or leave, you harlot of the night. Just go. It's not the first time I've had to brush the ivy from my hair. Medo e brio. Com qual desses fios tu teces a vida? Gosto particularmente do ruído, apesar de viver um momento atual de cultivar silêncios. Quando sinto medo, costumo sempre consultar minha assembleia de vozes. Esta assembleia é formada por pessoas célebres ou não, que passaram por minha vida em vários momentos. Na minha infância, na escola, personagens de livros, personagens reais da história, todas elas boas conselheiras. No momento do medo, apresento o problema e aí pergunto: como você, fulano, resolveria este medo? E o senhor fulano prontamente responde. A tarefa de enfrentar o medo em uma assembleia de vozes torna a experiência muito divertida. Exercício de empatia, de tentar pensar como se fosse eu, um Tom Sawyer, um Winston Churchill, ou até mesmo o José de Abreu, meu avô, lidaria com este medo tão angustiante para mim naquele momento. Ocorre de um dos meus filhos me ligar, chamar pela mãe e pedir ajuda para resolver seus medos. Consulto a assembleia de vozes e sempre funciona. Ao longo da vida, fui escolhendo as vozes que fariam parte desse seleto grupo, guardando os bons conselhos que ouvi, as experiências que vivi, as descobertas que fiz e tudo que aprendi. E aprendo com os medos que sinto todos os dias. A vida é como um jogo de xadrez. É uma batalha diária, quer pela sobrevivência, pela saúde, pelo trabalho, pela criação e educação dos filhos e por tantas outras questões banais, comezinhas ou nem tanto. Cada dia, cada situação é uma empreitada com receio do insucesso, com medo de falhar, com angústia e ansiedade. Vivi vezes demais em desesperança, ansiedade, medo, quase sempre quase inexplicável. Mesmo assim, e talvez por temperamento, consegui ultrapassar as aflições, as incertezas, umas maiores que outras, umas vezes melhores.